nem as portas do inferno vencerão a minha igreja. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Então, essa frase de Jesus, esta afirmação de Jesus é que chama a minha atenção. Ele diz que a sua igreja é vencedora. Ele já decretou, ele já mostrou, ele já avisou que a sua igreja vence, prevalece contra o inferno. Então, enquanto muitas vezes eu vejo aí cristãos falando da apostasia, falando que nós estamos no tempo de Laodiceia, como se dissesse a maioria é infiel. Mas eu não consigo ver isso. Eu vejo que lá no Apocalipse fala de 7 tipos de igreja que existiriam em todas as épocas. Tem aquela igreja fiel, que é o ideal de igreja, que é Esmirna. Fala de outras igrejas fiéis, que tem algumas falhas que Jesus amorosamente está corrigindo. E fala de Laodiceia, que se acha rica, que se acha autossuficiente, e, no entanto, é pobre, é miserável, é nua. Precisa buscar o colírio de Deus, precisa vestir-se com as roupas brancas de Jesus, da santidade, da presença do Espírito Santo de Jesus. Mas eu não consigo ver essa derrota da igreja, porque quando eu falo vai ter uma grande apostasia, a maioria vai desertar da fé, me parece não a vitória da igreja, mas a derrota. Nem as portas do inferno vencerão a minha igreja. Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Quando Jesus fala da apostasia, no sentido de deserção, de afastar-se da fé, ele não fala maioria, ele fala muitos, ele fala alguns, claro, de uma maneira significativa e perigosa, e ele está dando o aviso para os seus vigiarem, para não serem destes alguns. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 2. Então, nós sabemos que apostasia, no sentido que conhecemos, tem um sentido de quem conheceu a verdade e se afastou. Por exemplo, Karl Marx, aquele que desenhou as principais bases do marxismo, comunismo, socialismo, esquerdismo no mundo. Ele era um cristão que apostatou da fé. Ele se tornou um anticristo, como diz a Bíblia. Eles estavam no nosso meio, mas se afastaram de nós, ou seja, se afastaram da verdade. Se afastar mesmo, com ódio, com distorções, querendo apagar as verdades eternas de Deus. É nesse sentido, se afastar de coração, de alma e de espírito. Se afastou porque não era, realmente não tinha raiz em Deus, não tinha raiz em Jesus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4. Já esse texto aqui, há discussões entre os cristãos. Há uma história, um relato, que na época da Reforma, antes desta época, nas suas Bíblias não estava escrito dessa forma. Estava escrito a retirada do povo de Deus, a partida do povo de Deus. Só que houve uma briga entre os protestantes
E os católicos, primeiramente, foram os católicos que mudaram a palavra para parecer que os protestantes eram os apóstatas, aqueles que se afastaram da fé. Eles colocaram o sentido de quem se afasta de Deus. Então, os cristãos protestantes, como que para revidar, em suas vírgulas também mudaram o sentido para apóstata, mas se referindo a os católicos. Mas a palavra que era escrita nestas Bíblias antes não tinha esse sentido. Como muitos explicam, esclarecendo sobre essa palavra, que aqui está no português, aqui está nas línguas, né, que não são as línguas originais da Bíblia. A língua original do Novo Testamento é o grego. E no grego essa palavra tem um campo semântico muito grande, um campo de significados muito grande. Tanto é que para dar o sentido verdadeiro, o verdadeiro sentido dela é afastamento, distanciamento de algo. Você tem que explicar, distanciar-se de quê? Afastamento de quê? Então pode ser afastamento de um lugar, como pode ser afastamento de alguém, de uma pessoa. Então, apostasia no sentido que conhecemos no Brasil e em outros países é afastamento apenas da fé. Mas, na verdade, pode ser um afastamento especial, espacial, né, de lugar, que é o sentido do arrebatamento, a retirada do povo de Deus dessa terra. E isso se coaduna com a frase de Jesus, que ele diz que a vinda do Filho do Homem vai ser como no tempo de Noé. Todos comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. E fala que eles não perceberam. Então, a ênfase é não perceber. O mundo não percebe e, de repente, vem a Deus levando o seu povo protegido na arca, que é o exemplo do arrebatamento. O seu povo fiel, que manteve as suas vestes limpas, perseveraram na fé, é guardado na arca. Então, se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Então, com a ajuda desses cristãos estudiosos que descobriram esses fatos, isso me trouxe consolo, porque eu sempre li essa passagem e ficava estranhando. Ele dizia, console-se com suas palavras, mas eu não conseguia me consolar, porque falava de o anticristo, que vai chegar, falava da apostasia, que é o mais triste de tudo. O povo de Deus, uma grande, ainda tem a palavra grande, a grande, como se fosse a maioria se afastando da fé. Então, como é que eu ia me consolar com essas palavras se o texto começava assim? E o texto fala de um povo agoniado, pensando que não tinha direito a estar com Cristo, que o dia do Senhor tinha chegado, porque eles estavam sendo muito perseguidos, nós sabemos, né? Gente queimada em postes, gente comida por leões no Coliseu, uma perseguição muito grande. Então, eles pensaram que já estavam naquele tempo descrito na Bíblia, que é tão terrível como nunca haverá um tempo igual. Mas só que a diferença que é Deus mandando esse tempo como ira para o mundo, uma ira para a igreja. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que ninguém vos engane, segundo alguma maneira, porque não será assim, sem que primeiramente haja vindo a retirada, e haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Bíblia de estudo literal do texto tradicional, BV Books. E a versão mais conhecida por todos, que é essa, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Almeida, Revista Corrigida, 1911. Então, veja como é algo meio estranho, né? Sem que venha a apostasia, como se a apostasia não tivesse no mundo desde sempre. Sempre há alguns que se apostatam da fé. Sempre há alguns que não perseveram até o fim. Desde o Antigo Testamento, como aquele lá, dois que foram engolidos pela terra porque estavam querendo se rebelar contra Moisés e Arão. Eles eram do povo de Deus e, no entanto, se rebelaram contra a ordem de Deus, contra as decisões de Deus. Eles ficaram contra, eles só queriam saber de poder, de usurpar. O mesmo sentimento do
diabo. Então, sem que antes venha apostasia, aí alguns acrescentam a grande apostasia. A apostasia, mas não é a grande. Então, como é que vamos nos alegrar com isso, que vem uma grande apostasia? Que ninguém. Então, eu me senti consolada, que há essa explicação, que pode ser que essa palavra tenha sido usada inadequadamente, né? Que na verdade o sentido é de partida desse mundo, retirada desse mundo, ou dessa situação que Deus trará ao mundo de castigo, né? Como foi nos dias de Noé. Deus protegeu os seus na arca, eles não passaram por nada da agonia do outro povo que estava fora da arca. Nada, eles estavam totalmente protegidos dentro daquela arca. Que ninguém vos engane, segundo alguma maneira, porque não será assim, sem que primeiramente haja vindo a retirada, e haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Bíblia de estudo literal do texto tradicional. Algo retém. E ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 a 12, há isso. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, o que está falando aqui? Que tem algo muito poderoso retendo a, como é que diz? O poder do anticristo, que ele realmente vem e sente na cadeira para governar o mundo. Tem algo detendo este momento. E são os filhos de Deus, é o Espírito Santo que está no povo de Deus. Sim, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus aqui na terra, mas Deus quis que fosse assim. Ele usa os seus na terra para ser os seus embaixadores, para combaterem o mal. E ao perseverarem de fé em fé, vence o mundo. Deus os enviou ao mundo para vencer as trevas, como enviou seu Filho Jesus Cristo. É isso que Jesus diz na oração sacerdotal. Então, o que é que está retendo? São aqueles que têm temor a Deus, nos postos onde eles estão. O temor a Deus, o respeito pelos valores de Deus, faz eles resistirem ao mal a tal ponto que o mal não pode governar totalmente. Porque tem uma força poderosa nos filhos de Deus, pela sua fé em Cristo, que detém, que retém o mal. Então, isso nos faz perceber que não pode ser uma igreja apóstata, ou pelo menos que a maioria seja apóstata, que vai conseguir reter a força do mal, reter o espírito do maligno, do anticristo que quer governar o mundo. Ele sempre quis isso. Lá na Torre de Babel, eis que ele queria lá desde o início já governar o mundo, mas Deus não permitiu. Deus confundiu as línguas. A existência das nações já estava no coração de Deus. O apóstolo Paulo, quando estava lá no Areópago, que falou dos deuses, dos pedestais que estavam lá, mas que tinha um pedestal que não tinha Deus nenhum, ele já fala que cada um foi colocado nos seus devidos lugares, as nações. Deus já nos colocou aqui para ser do Brasil e as outras nações. A existência de nações é uma bênção de Deus. E a própria existência das nações é um combate contra o anticristo. E ele virá com todo engano, o anticristo, mas ele não consegue enganar, e nem o espírito do anticristo que já estava desde o início do tempo dos apóstolos, os apóstolos falaram isso, que há muitos anticristos no mundo, que o espírito do anticristo já está no mundo. Ele não consegue vencer aqueles que se mantêm firmes na fé em Cristo, em Deus, porque estes se apegam à verdade, amaram a verdade.
ele só consegue enganar aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. E o interessante, quem é que envia a operação do erro para que eles creiam a mentira na época da grande tribulação? Quem é que permite que o anticristo sente na cadeira e seja uma operação do erro? O próprio Deus. É Deus que está permitindo. É como se Deus dissesse assim: vocês não querem o governo do justo. Vocês não querem o governo do bem. Pois eu vou tirar o meu povo, que quer o governo do justo, que é o governo de Cristo, e vou deixar vocês aqui, para terem um governo que vocês tanto querem, a operação do erro, para que vocês creiam a mentira. Não me parece assim que o anticristo, que é o substituto de Cristo, né? É uma leitura, ele não é alguém que está ensinando bem, não. Ele está ensinando mal mesmo. E as pessoas aceitam como se fosse bem, como progressismo, tem o nome de progresso, né? Mas ensina tudo aquilo que Deus odeia, seja com relação à vida das crianças na barriga da mãe, seja com relação a certas escolhas sexuais que eles querem impor até as crianças pequenas, seja com relação à própria Bíblia que eles querem tirar das mãos das pessoas. Em todos os sentidos, é uma afronta contra Deus, contra a verdade do Evangelho. Então, eles colocam de uma forma como se fosse amor pelo próximo, aceitar o próximo como ele é, como se fosse o amor. E quem não aceita esse tipo de coisa é porque tem um discurso de ódio no coração, tem um sentido de preconceito no coração. Não, é porque Deus diz que esse tipo de práticas afasta as pessoas da presença de Deus. Deus é santo e diz: sede santo porque eu sou santo. Então, eles creem sabendo que é errado, mas para eles isso é certo, que eles que estão certos, porque a palavra de Deus para eles é uma coisa atrasada, né? Então, por isso Deus vai permitir, Deus vai enviar a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Consolo. Então, o que marca esse capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é o consolo. Esse texto foi escrito para nos dar consolo. Então, como é que um texto que foi escrito para nos dar consolo diz que se consola porque vem a apostasia? Então, isso sempre me pareceu um pouco estranho, não consegui entender, né? Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Então, é o texto que está falando lá no início que isso não será assim até que venha a apostasia. É muito mais coerente que ele esteja realmente dizendo, antes que venha a retirada, e então se manifestará o filho da perdição. Já que o texto diz no final que tem algo que o detém. Olha como se encaixa as peças. Algo o detém, ele não consegue sentar na cadeira. Se consolem, porque o dia do Senhor só virá quando houver a retirada do povo de Deus e então se manifeste o filho da perdição. Porque algo que o retém será retirado, se encaixa as peças. Então, aí sim é um verdadeiro consolo, porque todo esse sofrimento, toda essa perseguição que os cristãos sofrem no mundo é algo que está acontecendo antes da grande tribulação. Porque o que marca verdadeiramente a grande tribulação é que é a ira de Deus, não é nem a ira do anticristo, é como se Deus usasse o anticristo. Deus tirasse as correntes que segurassem o anticristo e soltasse no mundo para aqueles que tanto quiseram esse tipo de governo tenham, esse tipo de vida sem Deus, tenha o seu momento de um mundo sem Deus. A oração sacerdotal de Jesus. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra.
Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Então, ele está falando aqui dos discípulos, né? E que ele manifestou a sua verdade aos homens do mundo que o deste, e aos homens do mundo, claro, não é realmente só os discípulos, ele vai falar logo mais adiante que ele está orando por todos aqueles que creriam na palavra deles, e ele fala de vitória. É o próprio Jesus intercedendo pelos seus e fortalecendo. Essa oração já é uma oração aqui para aquele momento e para o futuro de todos aqueles, em todas as épocas, que creriam em Cristo. Ele está rogando pelo mundo. E ele diz que não é para tirar do mundo, não, é para nos livrar do mal. Não somos do mundo, como do mundo Jesus não é, mas ele diz para santificá-los na verdade. A palavra de Deus, que é a verdade, santifica. E assim como o Pai enviou Jesus Cristo ao mundo, ele também envia todos aqueles que creem em Cristo ao mundo. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 5, 8 a 11. Então, as duas epístolas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, nós poderíamos dizer que a ênfase é no arrebatamento. E para manterem a fé, manterem a tradição. Que tradição? A tradição dos apóstolos. Não é a tradição da Igreja Católica que chegou num tempo e desviou, foi colocando coisas que a Bíblia não diz, que os apóstolos não praticaram, que a Igreja primitiva não praticou. Não, é a tradição dos apóstolos, é a tradição que está na própria Bíblia. E quando ele fala não nos designou para a ira, ele não está falando simplesmente do inferno. Ele está falando de um tempo de ira que ele próprio reservou para o mundo, que é a grande tribulação, que lá em Mateus 24, ele fala que é um tempo de angústia como nunca houve, nem nunca haverá jamais no mundo. E que temos que mantermos firmes, acordados, unidos a Ele. E por isso temos que nos aconselhar um ao outro, nos encorajar um ao outro. Daí está o sentido de igreja, o sentido de irmandade, o sentido de fraternidade, de edificação, de fortalecimento dia a dia uns aos outros. Não estamos sozinhos, estamos unidos à oliveira que é Cristo e formamos um corpo, uma família no céu e uma família na terra, como diz lá em Hebreus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 10 a 11. Então, há uma das igrejas, né, que são 7 igrejas, que na verdade Jesus está falando para todos os discípulos, né, de Cristo na terra em todas as épocas, que quem guardou a palavra da sua paciência, que todas as épocas são época de perseguição aos cristãos. Todas as épocas é um sistema do mundo organizado contra as verdades de Deus, contra aqueles que amam as verdades de Deus. Mas os que guardam a palavra de Deus na paciência, Deus vai guardar desse momento, dessa grande tribulação que o próprio Deus marcou que vai ter nessa terra, vai acontecer. É uma hora de tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Deus vai guardar. Muitos pensam assim, vai guardar mais vocês no mundo, vai guardar vocês no mundo, de forma que o que acontecer no mundo não vai tocar vocês. Não, ele está falando que vai guardar de um tempo de ira. É um tempo de ira que Deus está colocando, que Deus está permitindo, como nunca houve nem jamais haverá. É Deus tirando as rédeas de Satanás e deixando, por um breve tempo, ele governar sem amarras, né? Porque no momento aqui, quais são as amarras?
povo de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que têm fé na verdade de Deus, são as amarras de Satanás, que não lhes dá a liberdade para fazer totalmente como ele quer. Ele faz muito estrago, mas ele não faz tudo o que ele gostaria, porque tem uma força combatendo ele. Tanto é que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade que estão nos ares. Então, é um combate. E os de Deus estão combatendo, vestindo a armadura de Deus, como diz lá em Efésios. A armadura de Deus que temos que vestir dia a dia e está no combate. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora Daniel 12, versículos 1 a 3. Naquela ocasião, Miguel, grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Amém. Então aqui ele está falando com Daniel, está falando sobre o povo de Daniel, os judeus, mas como chega no Novo Testamento, eu acredito sim que está falando também de nós, povo cristão. Afinal, nós somos enxertados na oliveira, né? A oliveira natural é dos judeus, como diz lá no livro de Romanos. Eles são os ramos naturais. Como nós fomos enxertados, certas promessas dos judeus passam para nós. A primeira, que era dos judeus e passa para nós, é a própria salvação, né? A salvação passa a ser para nós também. Agora, essa parte que fala, haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. O que Daniel está pensando aqui? O povo dele, judeu. Então, nesse momento, está falando do povo dele, judeu. Porém, vai ter pessoas que não são judias na época da grande tribulação, ainda vai ter a chance de crer em Jesus, mas que não criam antes do arrebatamento. Então, esses vão perseverar. E o nome deles, é claro, estará escrito no livro da vida. E multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então, aqui haverá, ele já está provavelmente falando do julgamento final, né, do grande trono branco. Então, haverá ressurreições ali, provavelmente pessoas que devem ter morrido até no milênio, né, que vão ser julgadas. E não sabemos exatamente tudo como é no milênio, as pessoas não têm ainda a glorificação, as que nasceram no milênio. Vamos dizer que algumas que nasceram no milênio foram fiéis, mas chegou o seu tempo de morrer. Elas vão ser ressuscitadas para a glória, né? E outras para a vergonha, porque morreram renegando a Cristo, mesmo depois do milênio, de viver o milênio, de ver a glória de Jesus. Mas os que são sábios reluzirão de todas as épocas, da época antes do arrebatamento, depois do arrebatamento, sempre brilha aqueles que amam a palavra de Deus e que conduzem muitos à justiça. Serão como estrelas para todo sempre. E aqui, esse livro dos mártires mostra que o mundo, desde a época dos apóstolos e em todas as épocas, é um tempo que há uma grande perseguição aos cristãos. É porque nós estamos aqui no Ocidente que não percebemos isso, aí muitos acreditam que tem que passar pela grande tribulação, porque não conhecemos a perseguição. A igreja sempre foi perseguida, sim, a igreja sempre foi perseguida e continua. Um dia desse vi uma reportagem falando que 80 pastores na África foram massacrados. Mães com seus filhos nos braços foram mortas e as crianças chorando perto dos corpos de suas mães. Então, a história dos sofrimentos e morte dos cristãos primitivos e dos mártires protestantes. Aqui é o livro dos mártires, que está falando da época dos romanos, da época da Igreja Católica, da grande perseguição que os cristãos sofreram em todas as épocas, a morte deles no Coliseu, todas as torturas, né? Em várias épocas. Então, esses é o que a Bíblia diz, todas as épocas, que se guardarem a fé, apesar das intimidações que o mundo tem contra aqueles que servem a Deus, se guardarem a fé, a paciência,
Deus guardará desse tempo de provação. Ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, aguardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 10 a 11. Então, aqui está mostrando que Deus está diferenciando as perseguições que acontecem até hoje com a ira que vai acontecer nessa época, a hora da tentação, em que o diabo, com seu representante, que é o anticristo, estará aqui fazendo o que bem entender, mas aqueles que ousarem crer em Cristo nessa época vão ter que manter a fé, não aceitar a marca da besta. Mas os que agora, na época de hoje, que ainda não chegou a grande tribulação, os que guardaram a palavra da paciência são como os Noé. Na época do é Jesus que diz que é igual no tempo de Noé, como na época do dilúvio. Que eles estão desapercebidos, não percebem o que está acontecendo, mas os filhos de Deus entram na arca e estão protegidos. Então, quem guardar a palavra da paciência agora, Deus vai guardar desse tempo de tentação. É uma tentação para o mundo que Deus está permitindo. Mas mesmo nessa época ainda vai ter alguns que vão crer. O próprio Israel será salvo, né? Mas depois de muito sofrimento, né? Jesus disse que quis juntá-los como uma galinha junta seus pintinhos, mas eles não quiseram. Mas eles só verão a Cristo quando disserem, bendito o que vem em nome do Senhor. E vai ser nessa época, 1/3, 2/3 vão ser dizimados, e 1/3 de Israel é que vai crer em Cristo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3, versículo 10 a 11. Naquela ocasião, Miguel, grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Então, é um tempo como nunca houve. Apesar de todo o sofrimento dos mártires, que está relatado aqui no livro dos mártires, sofrimento esse que existe hoje no mundo, da igreja perseguida, lá na Coreia do Norte, em várias nações, no mundo islâmico, em outros lugares. Esses que guardam a palavra da paciência, e nós, apesar de não vivermos o tipo de perseguição que eles vivem, já estamos sentindo o gosto dessa perseguição. Onde eu trabalho mesmo, me proibiram de falar de Deus. Por que isso está acontecendo agora? Nos meus 26 anos 27 de trabalho nessa área, isso nunca tinha acontecido. É o sistema do mundo contra a verdade de Deus. Eles não amam a verdade de Deus. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Quando fala aqui Pedro, não é o entendimento católico. Pedro significa pedra pequena. Deus está dizendo, você é a pedrinha pequena, Pedro. Mas sobre esta pedra, ou seja, Cristo, que é a rocha, ele edifica a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E foi justamente como Pedro falou. Que você sabe quem eu sou? Aí ele perguntou, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Falou, olha, Pedro, quem te revelou isso não foi carne e sangue. Foi o meu Pai que está no céu que te revelou. E tu és Pedro, tu és a pedrinha pequena. Tu és o meu discípulo. E sobre esta pedra, ou seja, esta verdade de que eu sou o rei, e sobre esta rocha que sou eu, Cristo, edifico a minha igreja. Solidifico a minha igreja. Fortaleço a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mateus 16, 18. A igreja não é nem a maioria do que está na terra, é uma grande parte. Ainda querem dizer que vai ser apóstata? Que vitória é essa? Eu acredito na vitória da igreja, é por isso que Deus avisa. Não seja destes alguns que vão apostatar, que vão seguir espíritos enganadores. Sejam deste grupo, que faz parte da minha igreja vencedora, que vence as portas do inferno. Assim seja, no nome santo de Jesus. Amém.